o dia da nossa Páscoa, onde nós comemoramos a Páscoa. E justamente hoje, no domingo, a comemoração da Páscoa é a comemoração de que o nosso Jesus está vivo. É a comemoração de que ele não ficou em um túmulo, de que aquele túmulo está vazio. E é aí que está a nossa vitória. Está o fato de nós termos a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para nós, de fazer com que a Bíblia, todas as suas promessas, todas as suas palavras tenham a plena condição de serem cumpridas em nossa vida. Que a gente tenha a oportunidade de entender que a gente não vive e não precisa viver sozinho. Essa é a Páscoa para nós. Paulo resume de uma forma excelente isso, quando ele fala que Cristo vive em mim. Cristo, ele mais do que está vivo, além de estar vivo, ele vive em mim através do Espírito Santo que nos foi dado. E o fato, gente, de o Espírito Santo viver em você, de Cristo viver em você, como o próprio Paulo afirma, não tem a ver com a razão simplesmente, não tem a ver com aquilo que você está sentindo momentaneamente, que é abalado sim ou não pelas circunstâncias, mas tem a ver com a fé. E a fé é a certeza de que aquilo que eu não estou vendo, aquilo que talvez eu não esteja sentindo, está sim acontecendo dentro de mim. Essa fé de que Cristo vive em nós é uma fé que precisa ser trabalhada em nosso coração todos os dias, para que a palavra de Deus, para que Deus tenha sentido em minha vida. A gente costuma falar aqui, e é plenamente verdade, que a gente tem que lutar contra os maus pensamentos. A gente está realmente numa luta. A gente tem que trabalhar para que a palavra de Deus faça sentido em nossa vida. Mas no reino dos céus, uma das primeiras coisas que você tem que saber, que não é tudo luta, que não é tudo dificuldade, que não é aquela luta 24 horas por dia, que isso faz parte. Afinal de contas, o mundo inteiro está indo para um lado e você resolveu dar meia volta e ir contra ele. E nadar contra a corrente não é fácil. Mas não é só isso. Quando você fortalece no seu coração que Cristo vive em você, você começa então a viver acima dessas lutas. Você começa a viver o que há de bom no reino dos céus. Porque, tratando assim miúdos, trazendo para a vida prática, parece que eu estava no mundo, tinha os meus problemas? Tinha. Mas parece que lá eu me divertia, né? Eu podia sair, fazer um monte de coisa, falar mal dos outros, e brigar com não sei quem, e estava tudo certo. E aí aquilo que parecia estar tudo certo foi corroendo meu coração, e agora eu vim para Jesus. E aí a religião deixa bem claro que se você veio para Jesus, parece que a vida divertida, o prazer, a alegria acabou. Agora não, cara, agora você está na religião, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode, e isso não tem sentido. Porque aí a pessoa coloca um monte de fardo e ela olha para as pessoas do mundo com inveja. Puxa vida, aquele cara pode fazer isso, mas eu sou da religião, eu sou agora, estou com Jesus, agora eu não posso fazer. Então parece que ficar com Jesus é uma carga, que você está sempre numa luta constante. E é só isso, até o final. Existem alguns lugares ainda que falam assim, né, que me mói o coração quando eu ouço isso. Olha, que nessa vida é briga mesmo, que nessa vida as coisas são difíceis, você só vai sofrer, só vai ter dor, mas lá no céu, meu Deus do céu, cara, só no céu? Pô, que barra, meu. E não é assim, gente. Eu tenho lutado com as pessoas que eu converso, eu tenho lutado falando aqui em cima, para que vocês experimentem o prazer, a paz, a alegria que há dentro do reino. Deus, ele não vem falar com você quando você entrega a sua vida para Ele, e aí eu vou dar o que significa Cristo viver em você. Ele não vem assim convidar você para vir para Ele, e Ele pega uma lista e começa a ditar um monte de regras para você. Não é isso que Ele faz. Todos estão de prova que quando você entregou a sua vida para Cristo, a primeira coisa que Ele fez foi te dar paz, aonde você não via mais solução, te dar esperança, aonde a tua esperança tinha sido corroída. E aí parece que aquele sentimento gostoso que a gente recebe de Jesus, ao longo do caminho, parece que ele some e só vira a igreja, tem que ir no domingo de manhã, tem o PG, não posso fazer isso, aí quanta coisa que eu tenho que fazer. E parte disso é verdade, porque Deus faz a parte dele mediante a nossa parte.
Mas o que eu quero deixar para você, o que eu quero que você entenda, que você afirmar que Cristo vive em você, é algo que você tem que entender que Deus, Ele tem a felicidade, a alegria plena. Falar que Cristo vive em mim é algo muito poderoso. Porque Cristo foi Ele que construiu a alegria. Foi Ele que construiu a paz. Foi Ele que construiu a abundância, a felicidade de vida. Se a gente parar por um momento e analisar as nossas vidas, e a gente começar a reafirmar para a nossa própria vida que Cristo vive em você, ainda nos dias maus Ele vive em você, você vai descobrir o evangelho light que Deus tem para nós. Quem tem peso é o mundo. Jesus, ele tem um evangelho leve para nossas vidas. Ainda que eu precise mudar, faz parte. Mas só que estar com Ele tem um prazer, uma felicidade, uma alegria, uma paz muito mais profunda, muito mais verdadeira, nítida, e que dá para se tocar nessa paz. Só que isso vem quando a minha certeza é absoluta de que Ele vive em mim. Isso é Páscoa, gente. Ele vive em você. Ele vive em você quando você tem dinheiro para pagar o seu boleto. Ele vive em você quando você não tem dinheiro para. E a alegria que você tem de quitar suas dívidas é a mesma quando você não tem para quitar, porque Ele vive em mim. Não é o mundo que fala se eu estou feliz ou não, é o fato dele viver em mim. Isso é poderoso demais. E a gente esquece disso. E aí de vez em quando a gente acha um baita peso vir na igreja e continuar seguindo. A gente acha um baita preso, ficar brigando aqui dentro para a gente rechaçar as mentiras do diabo. Mas todo dia eu tenho que ficar rechaçando a mentira do diabo. Isso faz parte, tem que fazer isso. Mas estar com Cristo é prazer. Tem alegria, tem paz, tem felicidade. Não tem só pesos. É a religião que dá peso. Viver com Cristo é outra coisa. E hoje, querido, reforça no seu coração isso. Que Cristo vive em você. Reforça no seu coração nessa semana. Porque nessa semana você vai ficar de frente com o seu desafio. E além de tirar a mentira do diabo e colocar a verdade de Deus, tem que fazer isso, tem que fazer a sua parte, mas você também tem que descansar em Jesus. Você tem que descansar em Deus. Você tem que sentir prazer com Ele. Não tem como eu manter um laço de amizade com alguém que eu não sinto prazer. Toda hora que eu vejo o Luciano, nós somos amigos, mas toda hora que eu vejo ele, poxa, cobrança, Luciano vai fazer cobrança. O Luciano é cobrança. Cara, não vive isso, não tem vitória. Não, eu tenho prazer em estar próximo, porque também faz piada, a gente também brinca, a gente também tem um relacionamento leve. Jesus é isso. Jesus, ele não olha para você só com cobrança. Pelo amor de Deus, não existe isso na cruz. Alguém que morreu e ressuscitou para me fazer cobrança, tem sentido. Ele convida você a mudar, sim. Tem que fazer a sua parte. Mas viver com Ele, gente, é maravilhoso. Acordar e falar bom dia a Deus, bom dia a Jesus, e ter certeza que Ele vai responder para você é maravilhoso. Isso é Cristo vivendo em você. Faça dessa Páscoa um momento especial para que você fortaleça isso no seu coração como certeza para a sua vida. E você vai ver que as coisas que o mundo coloca como peso na sua vida não são tão peso assim. Não são tão peso assim. É mais porque a gente acostumou a viver um sentido muito religioso da fé. Um sentido muito religioso da palavra de Deus. Quando você consegue quebrar esse preconceito, esse paradigma, você consegue viver simples no relacionamento. Um relacionamento extremamente simples. Aonde é melhor com Deus do que eu tinha no mundo. É melhor. Ainda que minha carne não diga que não, ainda que as coisas apontem que não, é melhor. Eu tenho que mudar? Tenho, mas é mais gostoso estar com Ele. Tem prazer estar nele. Você precisa descobrir essa alegria. Porque senão a sua vida com Deus vai ser muito pesada. E aí, inevitavelmente, tudo que é peso, em alguma parte do caminho a gente desiste de carregar. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas começam com tanta fé na igreja. E aí, ao longo do caminho, vão se transformando aquilo que era gostoso, vai ficando peso, porque é cobrança. Não, porque eu tenho que fazer, eu não posso. E aí no meio do caminho desiste. Esquece que o Deus que foi colocado dentro de você, quando você entregou sua vida para Cristo, é o mesmo que vai viver no dia seguinte, no outro dia,
que daqui a 20 anos Ele está vivendo dentro de você. Que quando você fechar os olhos nessa terra, é Ele que vai te receber no céu. Mas você já vive com Ele. Não vai ter surpresa. Pô, Jesus, você por aqui? Não tem surpresa, a gente viveu a vida inteira junto. Cristo vive em você. Não sou eu que tenho que fortalecer isso no seu coração. É você que tem que olhar no espelho e falar, Cristo vive em mim. Diante dos seus problemas, Cristo vive em mim. Isso vai fazer sentido. E não um monte de regra que a religião te colocou. É o relacionamento que faz sentido, gente. Não as regras. E eu quero, nessa manhã, tratando ainda desse assunto, de que Ele vive na minha vida, eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece. Uma das coisas que acontece quando eu tenho a certeza de que Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, uma coisa que acontece com a minha vida, o meu coração se transforma num coração intercessor. E se a gente está falando para você que Cristo vive em você, a partir do momento que Ele vai tomando conta de todo o seu coração, de toda a sua vida, algumas coisas vão mudando naturalmente. Uma coisa que muda, você passa a ser alguém que intercede pelas vidas. Então eu quero canalizar essa Páscoa, fortalecer que Cristo vive em você. E a partir dele viver em você, o que você faz? Você intercede pelas pessoas. Então como que eu vou ter certeza essa semana que Cristo vive em mim? Só falando na frente do espelho que Cristo vive em mim? Não. Você vai se pegar intercedendo por outras vidas. Isso significa, Ele vive em você. É tão importante a gente interceder pelas pessoas, querido. Deus nos colocou nessa terra para fazer isso, para interceder pela vida das pessoas, que 2/3 da Trindade fazem isso. 2 das 3 pessoas da Santíssima Trindade intercedem pela nossa vida. Se você ler Romanos 8:34, muito provavelmente você vai ler no PG essa semana, você vai encontrar Paulo falando que Jesus intercede pela sua vida. Se você ler Romanos 8:26, você vai encontrar dizendo, Paulo afirmando que o Espírito Santo intercede pela sua vida. Esse trabalho de intercessão não é um trabalho isolado de um grupo da igreja. Não é um trabalho isolado de uma pessoa, mas faz parte do meu cristianismo, do meu desenvolvimento cristão. Existem algumas coisas que fazem parte do desenvolvimento cristão, que se eu relego essas coisas, que se eu não me atendo para essas coisas, o desenvolvimento cristão, que você sabe que o nosso desenvolvimento é como uma arvorezinha. Jesus foi plantado em você. E à medida que você vai regando, que você vai cuidando, que o Espírito Santo vai trabalhando em você, essa árvore vai crescendo, vai se desenvolvendo até dar frutos. Isso tem um tempo. Nesse crescimento, algumas coisas significa o cuidar de Deus na nossa vida. Significa o desenvolver de Deus na nossa vida. Uma delas, sem dúvida alguma, é interceder para as pessoas. É interceder a favor de vidas. Porque todos nós estamos inseridos dentro de uma família, dentro de um local de trabalho, dentro de algum lugar onde nós conhecemos vidas. E a gente achar que nós estamos lá por acaso, que eu consegui esse emprego por acaso, ou que eu vivo nessa família por acaso, ou que eu frequento essa clínica por acaso, ou que eu frequento esse clube por acaso, é algo que não tem sinergia com a palavra de Deus. Porque Deus não faz nada por acaso. Deus coloca você propositalmente nos lugares aonde Ele precisa de você. Aonde Ele conta com você. Onde Ele conta comigo. Para quê? Para que Ele passe através da minha vida para a vida de outro. É assim que o Evangelho acontece. A intercessão é tão importante que 2/3 da Trindade intercede por nós. A intercessão é tão importante que eu posso afirmar com toda certeza: você só entregou a sua vida para Deus, porque alguém intercedeu pela sua vida. Sem sombra de dúvida. Mas você pode falar, Wagner, mas eu sou o único na minha família que entregou a vida para Jesus. Eu sou o único que frequenta a igreja. Não tem problema, querido. Você passou por vários lugares, escola, você passou pelo trabalho, você passou num trânsito, você passou em algum lugar. Em algum lugar, Deus moveu o coração de alguém para interceder pela sua vida. E enquanto Ele intercedia pela sua vida, as barreiras no mundo espiritual iam sendo quebradas. E aí você encontrou Jesus. Não há possibilidade de alguém chegar a Cristo sem que haja um trabalho intercessório pela vida dele. Por isso,
que você convidar alguém para vir à igreja, você convidar alguém para vir ao seu PG, você querer falar de Deus sem interceder primeiro por essa vida, muito provavelmente não vai ter o sentido que você queira que tenha. Não vai ser positivo, como deve ser. A primeira coisa que acontece, querida, é como fala em Efésios. A nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Um cristão que entende que toda a luta dele, e agora eu estou abrangendo tudo, não só a intercessão, mas tudo, começa em primeiro lugar no mundo espiritual, é um cristão que ele entendeu como funciona o mundo espiritual e natural, e ele tem a grande probabilidade de ele vencer as suas lutas. Um cristão que continua lutando só no mundo natural é um cristão que não entendeu como funciona o mundo que Deus criou, e por isso vai sempre estar sofrendo. Todas as nossas lutas, todas, independente da intensidade, independente se é pequeno ou se é grande, todas elas começam no mundo espiritual. Todas. Tudo que você precisa resolver, se você traz o mundo espiritual benigno para trabalhar junto com você, você resolve de uma forma mais fácil. Todas as coisas. Quando eu falo todas, é no detalhe mesmo. Eu contei um detalhe no PG lá na quarta-feira, que a gente estava falando na semana retrasada sobre a voz de Deus. E olha como é tudo que você vai para o mundo espiritual, você consegue ter uma ajuda na sua vida. Um exemplo básico. Eu deixei a Liliane na escola, fui fazer a minha caminhada, por volta da meio-dia e pouquinho. E aí a Liliane pediu para mim passar na farmácia e pegar 2 remédios. Um remédio para nenê, que ela usa normalmente, e para mim também. É um sabonete, um shampoo que eu uso para a cabeça. Coisa simples. Só que o bendito nome desse shampoo é muito difícil. Eu nunca lembro esse bendito. Nunca. Eu já fui 3 vezes na farmácia e não lembro. Pois bem. E aí eu leio em casa, a hora que eu saio, esqueço. E aí, a hora que ela falou para mim fazer isso, eu falei, puxa, mais uma vez, cara. Eu comecei, né? Tinha um tempo para chegar na farmácia. Eu tentei lembrar, não lembrei. Falei assim, quer saber de uma coisa? Vou pedir para Deus. Aí pedi, Espírito Santo, me lembra o nome desse troço. Eu não consigo lembrar o nome desse shampoo. E aí, naquele momento eu esqueci disso, eu fui pensar em outra coisa. E aí eu fui embora, e cheguei na farmácia, aí a pessoa, o que você quer? Eu falei o remédio da nenê, né, que ela precisava, é tal remédio que eu preciso. E eu fiquei pensando, cara, eu não lembro mesmo. Quer saber de uma coisa? Deixa para outro dia. A moça foi no estoque, a hora que ela voltou, e eu vi o rosto dela, eu ouvi nitidamente uma voz falando o nome do shampoo. Aqui dentro. É extremamente simples isso, eu sei disso. Talvez nem seja um testemunho. Mas, cara, quando você entende que todas as suas lutas, por mais simples que sejam, começam no mundo espiritual, muita coisa na sua vida é resolvida. E a intercessão começa assim, no mundo espiritual. Você levar Deus para as pessoas, você abençoar o ambiente onde você está, começa necessariamente no mundo espiritual. Na sua empresa, nada muda se você ficar brigando no mundo natural. Só natural. Porque sempre é o outro, sempre é um problema, sempre é o dinheiro, sempre é o governo, sempre é um monte de coisa. Mas quando você entende que aonde você foi colocado para interceder a favor daquelas vidas, você começa então a ter resultados positivos. E resultados positivos surpreendentes de pessoas que te enchiam o saco, que eu não achei uma outra palavra para falar, ela vai parar de se perturbar. Resultados surpreendentes de pessoas que você já havia aberto mão da vida dele, e você começa a interceder por essa vida. Você vê Cristo fazendo algo surpreendente na vida dele, que é uma surpresa para você. Você não imaginava que acontecesse com essa pessoa. Que Deus podia fazer isso, Ele pode. A sua intercessão. A intercessão é tão importante que na nossa vida, que não é só o fato de você vir para Cristo que alguém interceda pela sua vida, mas você só permanece na igreja se você tiver pessoas intercedendo por você. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele é dinâmico, ele não é estático, ele é dinâmico. Aonde não tem oração, aonde não tem contato com Deus, sobra opressão maligna. Não, Wagner, mas eu estou no TR há não sei quantos anos, eu aceitei a Jesus já. Não, querido, lá na sua casa, opressão maligna. Não, mas eu sou pastor. Opressão maligna, não está orando? Não tem ninguém orando por você? Está afastado de tudo? Não tem contato com Deus? Opressão maligna.
O mundo espiritual, querido, ele é dinâmico. Quando você ora, quando você pede a presença de Deus, quando alguém intercede pela sua vida, esse mundo espiritual, ele é dissipado. E Deus começa a caminhar dentro da sua casa. Deus começa a estar próximo de você. Quando você abre mão disso, a opressão maligna. Segundo, para nós estarmos aqui, todos nós sabemos que a gente precisa de ânimo, de fortalecimento. E a nossa vida, ela sempre é cheia de ânimo, cheia de fortalecimento, sim ou não? Ninguém aqui fica desanimado. Se não tiver pessoas orando pela sua vida, esse desânimo te leva à lona. Se não tiver pessoas implorando a Deus pela sua vida, esse fortalecimento vai embora e a gente morre pelo caminho. Tal é a importância da intercessão. É extremamente importante que a gente coloque pessoas no nosso coração para a gente orar fervorosamente por essas pessoas. Não é Deus abençoa meu pai, minha mãe, abençoa, não. É orar por essa pessoa com nome, com um caso específico pelo que ela está passando. Interceder a Deus por essas vidas faz parte do nosso crescimento e faz parte também do nosso desenvolvimento como cristão, do nosso ânimo, do nosso fortalecimento para a gente ficar de pé. Então eu quero canalizar hoje, querido, o fato de Cristo viver em você, para que você se posicione como intercessor da sua igreja, da sua casa, dos seus amigos, dos locais onde você frequenta, da sua empresa. Porque talvez a abordagem que você está tendo para resolver esse problema não está adiantando. E tem hora que cobrança não resolve. Tem hora que ficar brigando com a pessoa não resolve. Tem hora que você pode falar o quanto você quiser, a pessoa não vai te dar ouvidos. E o que vai acontecer? Só vai ter mais e mais atrito. Se você veio para Cristo e se Ele realmente está vivendo dentro de você, tem uma hora que você tem que falar, poxa vida, com essa pessoa, só intercessão realmente. É só orar em favor da vida dele. Para que Cristo abra um espaço dentro desse coração, para esse coração ter a oportunidade de ter contato com a mudança que vem de Deus para a vida dele. Não adianta ficar brigando. E essa arma da intercessão, essa ferramenta, foi algo que Deus nos deu justamente para esses momentos difíceis. Para esses momentos onde nada muda. E eu não estou falando só de pessoas que você ama, mas de pessoas que estão te apurrinhando. De pessoas que você precisa até perdoar. De pessoas que você precisa reconstruir um relacionamento. Você percebe que Cristo mora em você, que Ele vive em você. Quando você quebra esse orgulho, você começa a orar por essa pessoa. Ainda que Ele me fez algo que Ele me fez, mas eu vou começar a orar por a vida dele. E você ora fervorosamente, intensamente pela vida dessa pessoa. Queridos, a oração era tão importante, ela é tão profunda, ela é tão poderosa, que, se eu não me engano, foi a rainha da Inglaterra que falou que não tem medo de um exército, mas tem medo de um homem, que era John Wesley, dobrado o seu joelho orando. Deus move o mundo espiritual e o mundo natural quando você ora. A gente fala muito, eu vou repetir, você tem que fazer a sua parte, ok? Mas você trabalhar só no mundo natural não tem sentido, porque você foi salvo e hoje você tem uma visão que existe um mundo espiritual e um mundo natural. Quem trabalha só no mundo natural são as pessoas que não conhecem Deus. E de repente a gente investe tempo, a gente investe recurso, a gente investe de nós mesmos para mudar uma situação e essa situação não muda. Por quê? Porque eu não estou orando, porque eu não estou intercedendo por aquilo. Duas guerras começam no mundo espiritual. Entenda isso. E antes de você continuar tentando solucionar, e aí sim você faz a sua parte. É assim que funciona, é uma parceria que nós temos com Deus. Eu queria trazer para você, lá em Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, a história de alguém que entendeu o que significa intercessão. Que foi a Jesus que intercedeu pela vida de uma pessoa e que teve um resultado extraordinário. Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, diz assim: Quando
Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, do oeste, e se sentar à mesa do reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Amém. Até aqui. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui, é preciso a gente voltar um pouquinho e entender o que acontecia no aspecto histórico-cultural desse momento que Jesus estava passando. Nesse momento, historicamente, Roma, ela tinha feito de Israel a sua colônia, uma das suas colônias. Tinha conquistado o reino de Israel. Israel era um reino que era chamado reino vassalo de Roma, ou seja, eles eram escravos de Roma. O que eles faziam quando eles tomavam o reino? Eles mantinham as instâncias do governo e a religiosa, mas eles arrancavam o couro do povo, porque a partir daquele momento, aquele povo só servia para trazer dinheiro para eles. Esse era o reinado romano. Então eles faziam dessa forma. E por isso, eles, em todos os locais, eles colocavam oficiais romanos para tomar conta daquele momento. Junto a isso, acontecia então as rebeliões do povo que estava sob o domínio de Roma. Naquele tempo, tinha rebeliões de todos os cantos, em todos os momentos, acontecendo. E esse oficial romano, ele era responsável por fazer com que essas rebeliões fossem suprimidas. Então a gente está falando de alguém aqui, esse oficial romano, que estava acostumado à briga, à guerra, a ver pessoas morrendo, a matar pessoas e ver os seus soldados morrendo também. Esse regime de ódio e de medo que tinha naquela época entre Roma e o povo de Israel era um conflito muito grande, que afastavam essas pessoas de uma forma terrível, um de um lado e o outro do outro. A cultura era tão difícil esse momento para eles, que para você ter uma ideia de como Roma humilhava as suas colônias, se um romano estivesse andando pela rua e tivesse com algum peso e ele visse algum judeu, ele podia mandar o judeu carregar o peso para ele, até a casa dele. É por isso que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, se alguém mandar você andar 1 milha, anda 2, porque ele já tinha essa lei em mente. O romano podia fazer isso. Então essa Roma fustigava, ela humilhava. E o romano, não diferente de qualquer humano, era um ser muito arrogante, principalmente a área militar deles. Se você assistir qualquer filme de Roma, você vai perceber como que era aquele momento que eles passavam e qual era o valor da vida humana para eles, principalmente desses escravos. E aí eles queriam que o outro romano, a pessoa que tinha a mesma patente dele, sempre visse ele de uma forma altiva. Ele sempre queria ser algo mais para aquelas pessoas. E aqui a gente vê um contraste muito grande, porque um oficial romano, que tinha soldados à sua disposição, alguém acostumado à guerra, alguém acostumado a ver pessoas morrendo, a matar pessoas, alguém que estava lá para fustigar o povo, ele tem uma atitude que
dentro da cultura romana era impensável alguém fazer isso. Porque Roma tinha os seus próprios deuses. E eles não reconheciam o Deus de Israel. Então era impensável eles fazerem uma coisa dessa. Por causa daquela cultura. Então eu quero que você imagine quando esse oficial ele foi ter contato com Jesus. Como que foi esse contato? Para começar, o oficial romano nunca andava sozinho pela rua. Isso era óbvio, porque ele poderia ser assassinado a qualquer momento. Então sempre que ele andava com muitos soldados em volta dele. Ele não andava na frente, ele andava no meio. Com muitos soldados defendendo ele. Então ele precisava encontrar Jesus. Como que foi esse negócio? Olha, o oficial romano vai encontrar Jesus lá. Acharam onde ele estava? Achamos. Então ele mobilizou uma guarda para fazer isso, porque era o que acontecia. E Jesus já estava no radar de Roma há muito tempo, porque ele estava reunindo muita gente. E era um problema quando alguém começava a reunir muita gente, porque o romano ia pensar o quê? Era o quê? Uma rebelião. E Jesus estava fazendo isso há muito tempo já, reunindo gente. Então Jesus estava lá, reunido com um monte de pessoas, e daqui a pouco chega uma guarda com um oficial romano. O que aquelas pessoas pensaram que ia acontecer? Coisa boa não era quando ia acontecer. Quando viu uma guarda romana, nunca era coisa boa ia acontecer. Então, de repente, essas pessoas entram no meio da multidão, as pessoas com medo falam, agora caiu a casa, agora Jesus vai morrer mesmo, agora vai prender ele, como já fizeram com um monte de gente. E quando eles entravam, o que eles faziam? Eles faziam um corredor, tipo aquele corredor polonês. O soldado ele abria um corredor para o oficial passar e eles ficavam olhando para as pessoas, com as armas em punho. E esse oficial ele passa no meio desse corredor, com os soldados na frente e atrás também. Então a pessoa já imaginou, agora acabou. O que o discípulo pensou naquele momento? Agora a casa caiu. E aí chega essa pessoa que sempre que ia encontro do povo judeu, sempre era para fustigar, sempre era para matar, sempre era para fazer alguma coisa de ruim. E esse oficial, que era reconhecidamente um romano arrogante, chega diante de Jesus e pede uma coisa para ele. Em algumas Bíblias, tem a versão que fala que ele suplica. Alguém leu aí que ele suplica a Jesus para que Jesus cure o seu empregado? Eu achei essa versão. Ele suplica para Jesus. Quando que o romano ia fazer isso? Jamais. Então, naquele momento, querido, esse romano, ele ensina para a gente o que é ter um coração, que é um coração voltado para Jesus. Um coração que sabe que é Jesus que vai resolver o problema meu e o problema da pessoa pela qual ela está passando. A gente é muito ávido, é muito rápido em identificar os problemas das pessoas. Sim ou não? A gente é rápido demais. A gente tem uma conversa de 5 minutos e fala assim, o problema da pessoa é isso aqui. Se ele fizesse isso, eu fizesse aquilo outro, é isso aqui. Mas demora um pouquinho no nosso coração para cair que realmente o problema daquela pessoa só vai ser resolvido quando Jesus entrar na vida dela. Isso acontece muito em família. Como eu já estou acostumado com o meu familiar, cresci com ele, vivo com ele. Então, para mim, apontar problema dele é a coisa mais simples. Você tem que fazer isso, tem que parar de fazer isso, ou você tem que fazer isso, tem que se levantar e fazer isso. Então, eu aponto muitos problemas dele. Mas a grande verdade é que tudo isso só vai começar a mudar, e talvez nem da forma que eu estou apontando, porque é a minha perspectiva e não a de Deus, mas vai começar a mudar quando Deus entrar na vida dele. Quando Deus não falar de fora para dentro, mas falar de dentro para fora com ele. É aí que a intercessão entra. A intercessão entra quando você não quer mais falar para a pessoa qual que é o problema dela. Eu não aguento mais falar qual que é o seu problema. Porque talvez aquilo que eu estou falando é uma perspectiva só minha. Mas se Deus entrar nesse negócio, se Deus entrar nesse momento, entrar no coração da pessoa, Deus vai mostrar o problema da pessoa. E essa pessoa vai ter um contato com Deus e vai começar coisas a fazerem sentido na vida dela. Foi o que aconteceu aqui. Esse oficial romano, ele ficou sabendo de Jesus, que Jesus estava curando, que ele estava fazendo um monte de coisa que ele estava fazendo, e ele teve a certeza de que se ele fosse lá, o problema do empregado seria resolvido. Chega de apontar o problema do outro. Intercede pela vida dele a Jesus. Menos cobrança, mais intercessão. Se o nosso nível de cobrança fosse mudado para nível de intercessão, a gente teria resultados positivos enormes.
Mas a gente não faz isso. A gente prefere ficar de frente com o outro e cobrar. E cobra, e não muda nada. Pelo contrário, o outro fica tão bravo que faz pior ainda. Mas se você intercedesse, querido, toda mudança que você precisa que aconteça, primeiro vai acontecer na sua vida. E segundo, vai acontecer de dentro para fora, vai ser natural. E quando no seu coração, nós somos assim, quando o seu coração te mostra que você está errado, você para de fazer aquilo. Quando você é convencido no seu íntimo que aquilo não é bom para você, você para de fazer, você muda a sua vida. E quem é que convence no íntimo? Só Deus. Nós temos uma arma muito forte nas nossas mãos, que é a intercessão, querido. E nós precisamos levar mais as pessoas a Deus. Temos que levar Deus às pessoas, sim, através da gente falar, do nosso testemunho e do nosso exemplo. Concordo plenamente. Mas a gente tem que acostumar também a fazer o caminho inverso, pegar as pessoas e levar essas pessoas a Deus. Levar essas pessoas como esse soldado romano fez. Ele montou uma estrutura com os soldados, que era a cultura da época. Ele montou uma estrutura inteira para ele levar um único pedido a Jesus. Nós precisamos fazer isso. E eu sei que tem pessoas na sua vida que precisam desse contato com Deus. E sabe de uma coisa? Você foi colocado lá para você ser esse ponto de contato. Não outra pessoa, você, é isso mesmo, você. Por mais que essa pessoa te faça mal, você é o ponto de contato entre ele e Deus. Por mais que o relacionamento esteja estragado, você é o ponto de contato entre ele e Deus. Porque enquanto você for o ponto de contato, é a sua vida que está sendo transformada. E através dela, a vida do outro vai sendo abençoada. Esse oficial romano, ele ensina algumas coisas para a gente. Primeiro, ensina que essa pessoa se importava com o seu empregado. A gente está falando de um oficial romano. Ele tinha a obrigação de cuidar daquele local onde ele estava, militarmente, e fustigar as rebeliões, que eram muitas. Ele tinha a obrigação, diante do seu governo, de fazer com que aqueles cidadãos, eles plantassem, eles colhessem, eles produzissem riqueza para levar essa riqueza para Roma. Você imagina o tanto de trabalho que essa pessoa tinha. E aí a gente entra de encontro com alguma das desculpas que nós temos, né? De que eu não tenho tempo. Mas na verdade, não é uma questão de tempo. É uma questão de se importar mesmo. E o mundo, ele está armado para que você se importe cada vez menos com as pessoas. Ele está armado para isso. Para colocar outro nível de importância dentro dos nossos corações. Então a gente acorda e vai dormir preocupado com a nossa vida financeira. Preocupado com o nosso objetivo. Preocupado com o nosso carro. Preocupado com a nossa empresa. Preocupado com o cliente. Preocupado com um monte de coisa. E na verdade, o que Deus quer que a gente se preocupe verdadeiramente são com as pessoas do nosso lado. Aí a gente para um pouco de andar na sintonia do mundo e entra na sintonia de Deus. Porque Deus se preocupa, se importa com pessoas. Deus não se importa com estrutura física. Ele mostrou isso. Toda a estrutura física foi feita a partir da sua voz. As pessoas foi a única estrutura que ele construiu, que foi feita às suas mãos. Que ele usou as suas mãos. Que ele soprou fôlego de vida. Ele se importa com pessoas, gente. E por nós termos Cristo vivendo dentro de nós, uma parte importante do nosso dia, uma parte importante da nossa oração deveria ser se importar com pessoas. É legítimo você levar o seu problema financeiro para Deus. É legítimo. É legítimo você levar outros problemas que você tenha, seja lá quais for a sua doença, não importa, para Deus. Você tem que fazer isso. Mas tem que existir um espaço no seu coração para você levar alguém para Deus também. Para você levar o nome dessa pessoa, não genericamente. Ai, Deus, abençoa meu pai. Não, Deus, o meu pai está com esse problema. Nós precisamos do Senhor intervir nesse problema.
Ele faz isso, ele está fazendo isso, ele está se destruindo com isso. É nisso aqui que a gente precisa que você intervenha. Aquele oficial romano, ele foi direto ao caso. Ele não foi pedir para Jesus abençoar. Não, Jesus, o meu empregado está doente. Eu preciso que você cure essa doença. E clamar com intensidade. Não é uma partezinha da minha oração, mas é o momento onde eu vou clamar por uma vida. A igreja que faz isso, querido, é uma igreja que cura pessoas. É uma igreja que transforma pessoas. O PG que se propõe a interceder pelos seus membros é um PG curador. É um PG que transforma. É um PG que resgata vidas. Você foi colocado nesse mundo para interceder por pessoas. Deus te chamou do fundo do poço onde você estava e da maneira que você está hoje para você interceder por vidas. Isso é Cristo vivendo em mim. Cristo vive em você quando você intercede pelas pessoas. A Páscoa faz sentido quando você intercede pelas pessoas. Você precisa levar alguém a Deus, querido, com intensidade. Essa pessoa nos ensina, querido, que a gente tem que se importar com as pessoas. E ele se importou ao ponto de deixar tudo aquilo que ele estava fazendo e ir de encontro com Jesus. Para pedir para uma pessoa que o romano considerava inferior. O romano considerava o judeu um cidadão de segunda classe. Era um nada para ele. E ele foi pedir para essa pessoa que o romano considerava inferior, foi pedir, algumas vezes a suplicar, ele implorou, um oficial romano, alguém que jamais faria isso, ele implorou para Jesus, um judeu, que curasse o seu empregado. Agora, era um empregado, né? Quando o empregado não dá mais certo na sua empresa, o que você faz? O que você faz? Não dá mais certo na empresa? Não está de acordo com as nossas metas? Você manda embora, não manda? Ainda mais alguém que está acostumado a ver pessoas morrendo toda hora. Era o trabalho dele. Manda embora, coloca outro empregado, pronto. Não, querido. Esse cara tinha um coração, meu, que estava abarrotado, transbordando de compaixão. É incrível isso. Porque ele vai contra toda a cultura dele. E seu coração transborda compaixão por um simples empregado. Não tem sentido, não era nem da família dele. Ele vê aquilo que o empregado está passando e ele tem empatia por aquilo. Ele se coloca no lugar daquele empregado. E a gente que foi chamado por Deus para andar em seus caminhos, para reverberar, para ecoar aquilo que vem do céu para as outras pessoas. Qual é o nível de compaixão, de importância que há no meu coração pelo outro? As pessoas têm que fazer mais sentido para a gente, queridos. A pessoa não pode ser somente um degrau aonde eu preciso subir para alcançar o meu objetivo. Jamais. Se lá fora te tratam assim, deixa eu te dar um recado. É lá fora, não no reino dos céus. Jesus nunca usou ninguém para subir e alcançar os seus objetivos. Ele desceu para dar a vida para nós. Quando Cristo vive em você, quando isso é uma certeza para você, quando a Páscoa faz sentido na sua vida, compaixão é produzido no seu interior. E você não consegue ver simplesmente uma pessoa e acusá-la por estar passando por isso, ou ver uma pessoa e acusá-la por ela estar fazendo isso para você. Você tem compaixão pela vida dela. Isso move o seu coração. Não simplesmente a autocomiseração, falar coitadinha, não, isso não resolve. Mas o seu coração é movido para pegar aquilo que a pessoa está passando e levar a Deus. Deus, olha o que está acontecendo com ela, Senhor. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é uma proposta de Deus para as nossas vidas. Deus precisa que pelo menos nós nos coloquemos no lugar do outro. E de repente, esse outro é o nosso filho. Não está tão longe assim.
Esse outro é o nosso irmão, que faz tempo que a gente não fala com ele. Esse outro é o nosso marido, é a nossa esposa, que dentro de casa existe uma separação que está causando morte dentro da minha família. Mas o meu coração está cheio de acusação para o outro, mas não se comove pelas suas mazelas. Porque eu também tenho mazelas. Eu também sou igual. Na essência, somos todo pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Esse coração se importava. Esse romano se importava. Não é alguém que conhecia a palavra de Deus profundamente. Não é alguém que teve encontro com Jesus como eu e você tivemos. Mas ele se importava. Quem é a pessoa que Deus está colocando no seu coração para você dobrar, redobrar, triplicar, quadruplicar a sua importância dentro de você? Quem é a pessoa que Deus está colocando no seu coração para você derramar compaixão sobre a vida dela? Em Ezequiel está escrito que não é pela força e nem pela violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Como cristão, a gente tem que parar de brigar com as pessoas. Porque não resolveu até agora. E tem situações na sua vida que não vai resolver. Interceda por ele. Interceda por ela. Coloca um espaço na sua vida para que essa pessoa se torne tão ou mais importante que os seus próprios problemas. E nessa de ela se tornar importante, você prova a Deus que o seu coração é como o coração de Jesus. Você dá provas para Ele de que o seu coração está sendo transformado. Tem alguém na sua vida que precisa, nas suas orações, ser mais importante do que o problema que você tem. Tem que ser. A gente apanha muito. E olha como isso é uma coisa fenomenal que vem de Deus. Deus nunca pede para a gente fazer alguma coisa, queridos, que vai ser só bom para o outro. A hora que você faz aquilo que Deus manda, você está sendo transformado. Olha como eu achei fantástico isso. A gente morre demais. Porque 100% do nosso tempo a gente dá para os nossos problemas. Perceba. E quanto mais você dá foco no seu problema, quanto mais você dá atenção para o seu problema, mais gigante ele fica diante de você. Maior ele fica. Ele rouba seu sono, ele rouba a sua fome, ele rouba a vida que está acontecendo ao seu lado e vai ficando gigante. Problema, meu Deus, eu não consigo parar de pensar em outra coisa. Eu penso nesse bendito problema. Aí Deus fala assim, intercede por alguém. Porque Jesus está intercedendo. Porque o Espírito Santo está intercede pela vida dele. Interceda. E aí quando você mesmo diante desse monstro que foi construído na sua vida, você passa a interceder pela vida da outra pessoa, com intensidade, com fervor, suplicar a Deus pelaquela vida, você tira o foco do seu problema, simples assim. E o seu problema, que era um monstro, ele começa a diminuir. Um problema que era tão grande que eu não conseguia ver saída para ele. O fato de eu tirar o foco e colocar o foco na vida do outro, Deus começa a abrir caminhos aonde não existia caminhos para mim. A intercessão não cura só a vida do outro, cura a minha vida. A gente tem que ter um espaço na nossa rotina para que o outro seja verdadeiramente importante para nós, querido. Assim como ele é para Deus. Esse oficial romano, ele ensina para a gente também o que significa humildade. E o que a gente encontra mais lá fora, que prova que o nosso mundo ele está indo cada vez mais de mal a pior, é o fato do orgulho estar sempre no centro da vida humana. Sempre. A pessoa fica tão cheia de si que não existe espaço mais para Deus. Porque eu não sei se você sabe, o nosso coração ele é limitado, ele é como esse copo, ele é limitado, ele cabe 180 ml de água. Se eu colocar mais, transborda. Não cabe, não vai ficar. Esse é o nosso coração. E aí o meu coração ele fica tão cheio de mim, dos meus problemas, daquilo que eu quero alcançar, das minhas vontades, das minhas razões, que não tem espaço para o outro. Não tem espaço para Deus. E aí eu me afogo nos meus próprios problemas. Por isso que a proposta de Deus continua até hoje, tá? Abatendo o soberbo.
Mas Ele dá graça ao humilde. É o humilde que ganha com Deus. Por quê? Simplesmente porque o humilde tem um espaço no coração dele para Deus. Tem um espaço no coração dele para o outro. O outro precisa ter um espaço no nosso coração. Famílias são dizimadas. Casamentos chegam ao fim. Porque o nosso coração vai se enchendo de tal forma das minhas razões, da minha vontade, de mim mesmo, até que chega o ponto que não existe mais espaço para o outro. Não tem mais espaço. E aí, naturalmente, cada um para o seu lado. Por quê? Não tem mais espaço. Avalie o seu coração. O quanto de espaço o seu coração ainda tem para Deus, o quanto de espaço o seu coração tem para o outro. Esse oficial romano, ele tinha um monte de afazeres, com toda certeza. Mas ele tinha espaço para o empregado. Eu acho incrível isso. Um coração que tinha espaço para o empregado. Você imagina o espaço que esse cara tinha para a família dele? Tinha um espaço para suplicar a Jesus pelo empregado dele. Isso é um coração humilde que faz, querido. Não é um coração que entra na segunda-feira pensando nos seus problemas e chega cansado, se arrastando na sexta-feira pensando nos seus problemas. Fechei a semana comigo mesmo. Estou cheio de mim mesmo. Só tem espaço para mim mesmo. Não. Esse coração é um coração que tem espaço para o mover de Deus e para a vida das outras pessoas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E por isso se mantém um coração leve. Se mantém um coração aonde a qualquer momento Deus pode entrar com a providência que eu preciso. Deus tem espaço para agir. Deus tem espaço para falar. E esse oficial romano ensina para a gente que Deus só fala quando há humildade. E essa intervenção que Deus fez no empregado dele, na vida do empregado dele, aconteceu pela fé? Aconteceu pela fé, mas aconteceu porque tinha espaço no coração dele para a ação de Deus. A gente tem que se importar com o outro. O outro tem que ter espaço no nosso coração, porque Cristo vive em mim. E Cristo não vive em lugar que não tem espaço. Para você dizer que Cristo vive em você, necessariamente tem que existir espaço dentro do seu coração. E se Ele vive dentro do seu coração, inevitavelmente terá espaço para o outro. Porque Jesus nunca vem sozinho para o nosso coração. Ele traz as pessoas que nós amamos. Ele traz as pessoas que estão ao nosso lado. Ele sempre traz. Porque Ele não quer simplesmente uma outra pessoa. Ele quer viver em família. Por isso que nós somos considerados um corpo, uma família. Esse é o motivo. Faça com que Cristo tenha sentido na sua vida, interceda por alguém. E aí você vê que esse também o oficial romano ensina pra gente sobre fé. O próprio Jesus fica admirado com a fé dessa pessoa. O que ele estava dizendo aqui? O que significa? Ele estava falando assim: Jesus, eu tenho tanta fé na tua palavra, que você nem precisa ir na minha casa. Uma palavra que você falar, ele vai ficar curado completamente. Isso é fé. E de repente, querido, você parou de oferecer essa pessoa a Deus, porque você não tem fé que Deus possa transformar a vida dele. Eu queria dar uma notícia para você. Que não importa se toda a situação já fugiu do seu controle. Não importa o quanto essa pessoa está no fundo do próprio poço que ela cavou. Deus pode transformar a vida dele. Deus pode transformar a vida dela. Deus pode resgatar a vida dele. Nós somos prova do resgate de Deus. Quando você orar por alguém, ore com fé. Você não precisa saber o que Deus vai fazer, mas ore com fé, sabendo o que Ele pode fazer. Esse pedido com fé tem a ver com a intensidade da sua oração. Tem a ver com o fervor, tem a ver com o tempo, tem a ver com ser específico para Deus. Seja específico. Porque Deus nos chamou para nós nos importarmos com o outro. E se hoje você veio aqui, querido, com seu coração cheio de problemas, cheio de dúvidas, cheio de coisas que você precisava de resposta, eu queria dizer para você que Deus está dando a resposta para você. Talvez
Não é uma resposta que vem direto para o teu racional e fala assim, poxa, mas eu estou com um problema X, eu queria uma resposta X, agora estou com um problema X e me oferece o Y, é o Y mesmo. Essa é a resposta de Deus para nós. Essa semana, interceda por alguém. Faça com que esse dia de Páscoa seja mais do que um dia simplesmente dentro do calendário cristão, da cultura religiosa, seja um dia de transformação para você, aonde você vai canalizar o fato de Ele ter ressuscitado, viver em você, para você chegar a outras vidas. E trazer paz, alegria, trazer vida para as pessoas que estão ao seu lado. Quero convidar o Bruno para vir aqui, convidar você para ficar de pé nesse momento. Queria aproveitar para dizer para você que muito provavelmente você já ouviu no seu PG, mas nós estamos na estação Cuidar, que vai desde abril a junho. E a nossa proposta é cuidar. Mas não só a nossa liderança, não só os nossos líderes de PG, não só a gente, porque nós estamos fazendo isso com excelência. Mas cada um de nós, chamados por Deus, Deus tem colocado pessoas ao nosso lado para nós cuidarmos. Permita que essa estação contamine positivamente seu coração. E passe a andar com menos velocidade para os objetivos que você tanto quer. E pare para olhar quem está ao seu lado nessa caminhada. Ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Nessa caminhada sempre tem pessoas ao nosso lado. Chegar sozinho a um objetivo não faz sentido. Chegar junto traz alegria. Eu queria convidar você, querido, para que nessa estação Cuidar, você elenque alguém do seu PG, alguém que Deus está colocando no seu coração, e você comece a interceder um pouco mais pela vida dessa pessoa. Você tem que fazer uma reflexão simples. O quanto eu tenho orado pelos meus problemas, e o quanto eu tenho orado por essa pessoa. Essa conta é simples. Se você conseguir pelo menos equiparar o tanto que eu oro pelos meus problemas, legítimo, mas que eu oro também por essa pessoa, Deus vai começar a fazer coisas diferentes dentro da sua vida, dentro da sua família, nos lugares onde você está. Vamos louvar a Deus nesse momento. E desde já, comece a interceder por quem Deus está colocando no seu coração.